Olá, muito boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Oeste Negócios desta primeira edição de 2025. Com o ano inteiro pela frente, é preciso lembrar do legado deixado pelos convidados que estiveram conosco no ano passado. Em 9 edições semanais do programa, foi possível uma vez mais evidenciar o quanto o empreendedor brasileiro se expõe ao risco, dribla solavancos políticos e econômicos e continua a gerar riqueza para o país, além de empregos e renda aos brasileiros, com lições de coragem e inovação que moldam nosso presente e certamente serão referências aos futuros homens e mulheres de negócio. Na primeira parte desse documentário, que resume o Oeste Negócios desde seu lançamento no ano passado, você vai ver exemplos de estratégia e resiliência, além de uma gigantesca capacidade de adaptação e a crença absoluta de que o Brasil, que acredita no Brasil, faz acontecer. E o mundo precisa do Brasil porque nós nos fizemos imprescindíveis. Somos um dos poucos lugares no planeta em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Um celeiro de alimentos moderno, competente e com alto nível de eficiência. De novo, eu preciso dizer, seja bem-vindo ao Oeste Negócios. Hoje você tem umas 4 ou 5 características, né, de como a ordem mundial está se reconfigurando, que eu acho que são favoráveis para o Brasil. Elas são potencialmente muito favoráveis para o Brasil. Tem pesquisas aí que mostram que poucos jovens interessados em terem carreira executiva e etc. não querem ser chefe. Só que a gente identificou que realmente existiam outras dores, que é a solidão de se empreender, né? Nós temos que surpreender o cliente e oferecer antes que ele pede. Quando ele começar a pedir, nós já estamos atrasados. Teve um lado muito ruim da pandemia, o lado de saúde, o lado, enfim, foi horrível, né? Claro. Manter essa pontualidade, nós criamos uma logística própria. Eu acho que trabalho e honestidade é uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente, a nossa família sempre ensinou pra gente. Você tem mais mudanças no Brasil em um ano do que muitos países têm em 10. É assim, a gente aposta na tradicionalidade. O Lelis ele não é velho. Ele é tradicional. Não adianta aumentar a tributação sobre o setor produtivo. O Brasil está vivo, vamos dizer assim, né? Tem países que já morreram. Por exemplo, nós estamos num período em que muita gente está com o temor do declínio populacional, né? Eu recentemente estive numa conferência na Arábia Saudita, o meu painel ele aconteceu um pouco antes de um painel com o Elon Musk. E o Elon Musk dizia o seguinte, perguntaram para o Elon Musk, o que tirava o seu sono? A primeira resposta era utilização indevida de inteligência artificial e a segunda era o declínio, né, nas taxas de crescimento. Então, se você pegar os 193 países hoje que têm um assento, por exemplo, na ONU, nos próximos 25 anos você vai ter declínio populacional, decréscimo populacional na sua grande maioria. Sim. 184 países vão ter diminuição de população no próximo quarto de século. No entanto, em 9 países do mundo, o aumento populacional será de tal forma robusto que ao final desse ciclo de 25 anos, a população mundial terá saltado dos atuais 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas. Nós vamos ter um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas. Agora, nesse patamar de renda de Índia, de Indonésia, de Vietnã, esses países estão crescendo muito rapidamente a partir de uma base de renda per capita baixa, o destino da renda incremental é alimentos. Sim. As pessoas comem mais, então isso significa uma revolução calórica. Não é diferente se eu pegar as classes C, D e E no Brasil também. Veja, dependendo da faixa de renda, quando você tem um crescimento bastante íngreme da renda, a partir dessas faixas mais baixas, muito disso vai para o consumo de calorias, de proteína, ou seja, aumenta, é uma revolução calórica, é uma revolução nutricional. Muito disso vai para o consumo de energia e para o consumo de infraestrutura, né? E as pessoas se movimentam mais também, há um grande incremento da mobilidade. Então, mais uma vez, Adalberto, primeira tendência, aumento na demografia de alguns países. Segunda tendência, uma parte importante do crescimento da demanda global surge a partir dos emergentes. Vem a pergunta,
de onde virá o alimento do mundo, de onde virá a energia do mundo, de onde virão os elementos para a economia. Me parece que o Brasil tem boas credenciais a apresentar em cada uma dessas plataformas. Dito isso, tem alguma coisa garantida para o Brasil? Alguma coisa é mecânica, automática? Não. Ótimo, vamos entrar É uma excelente oportunidade que precisa da nossa lição de casa. E é uma história longa também para te responder, mas assim, acho que tentando fazer um fechamento, eu dirigi 3 entidades dessas 44. A BPA, que na época era a BEF, que era a indústria de frango, exportadora de frango, a de suco de laranja, que é a Citrus BR, e a Crop Life, que é das empresas de defesa vegetal. Então eu transitei nesses 20 anos, nesses 3 universos, e convivi com todos esses setores. E isso só ficou mais difícil. Por quê? Porque o setor cresceu de forma geral enormemente. Ele criou muita riqueza, ele ocupou espaços nacionais e internacionais. Isso aí é um case de desenvolvimento e de competência, porque no final o mundo percebeu que só um país tem 7 coisas ao mesmo tempo. Além de sol, terra e água, que foi Deus que deu, Sim. A gente tem mais 4 coisas que os outros países não têm ao mesmo tempo, que é gente trabalhadora, empresas conectadas nas cadeias globais, uma relativa estabilidade institucional, que a gente debate muito aqui, mas se a gente compara o Brasil com 193 países, Sim. A gente está entre os menos piores, por incrível que pareça. Seguramente. E o último é a tecnologia tropical, esse é forte. A aplicação do conhecimento da agricultura, que é todo do mundo temperado na história humana, para o mundo tropical. Isso foi feito aqui de forma competente. É a história da Embrapa, das empresas que foram para o Rio Grande dos gaúchos que foram para o Centro-Oeste, um universo de conquista que só o Brasil foi capaz de fazer. E o mundo, alguns já perceberam, do ponto de vista comercial, isso é uma ameaça, e uma boa parte ainda nem percebeu, inclusive os brasileiros. Precisamos colocar esses empresários dentro de uma sala durante 3 dias, levar conhecimento rápido, prático, para eles saírem daqui na segunda-feira e já implementar. Só que a gente identificou que realmente existiam outras dores, que é a solidão de se empreender, né? Quem empreende é um caminho muito solitário, porque por mais que você compartilhe com quem está do seu lado, com seus familiares, seus amigos de infância, não é a mesma coisa de quem está lá tomando soco na cara todo dia e seguindo, né? E tendo que seguir pelos empregos que ele geriu e que ele gere no dia a dia. O Brasil está vivo, vamos dizer assim. Né? Tem países que já morreram. A Venezuela, por exemplo, se a elite venezuela quiser reconstruir a Venezuela, eu não sei onde que ela está. Acho que ela não está mais na Venezuela. Né? Deve estar em Miami, deve estar em algum outro lugar. Uma parte está aqui, não sei. O Brasil está vivo. Está bem vivo ainda. Eu acho que tem... No começo eu penso o seguinte, tem um esgotamento aí da última década, porque tudo que aconteceu em 2013 para cá foi muito estimulante para o Brasil, né? As manifestações de 13, o impeachment da Dilma, a Lava Jato, tinha ali um processo aparentemente, que o Brasil estava indo no caminho certo, estava depurando, que as instituições iam se fortalecer e tal. O que aconteceu de 22 para cá é muito frustrante para aqueles brasileiros, eu não estou aqui partidarizando a conversa, tá? Claro. Para aqueles brasileiros que achavam que as coisas estavam indo no caminho certo, né? Tira a questão de Bolsonaro, de militares, não é essa conversa. A conversa é assim, aquele Brasil médio, classe média, que estava achando que a gente estava indo no bom caminho, se frustrou de tal maneira que hoje ele não tem força mais. E quando você fala assim, mas Christian, por que ninguém se manifesta, ninguém vai para a rua? Porque eu acho que é um processo de frustração tão grande, de esgotamento, que precisa ser restaurado. Esses movimentos aí, que são movimentos de interesse comercial, empresarial, nós estamos falando da vida de empresas, de negócios, de cadeias produtivas. Ele é parte da sociedade viva, organizada e que tem que nos dar esperança. É daí que sai a resposta, sim. Na segunda parte deste documentário sobre os empreendedores brasileiros, é notório que não nos falta capacidade e talento. Tampouco soluções para nossos problemas. Se de um lado o setor privado insiste e resiste, fazendo o país avançar, de outro, as políticas públicas, sobretudo as federais do atual governo, adicionam insegurança jurídica e imprevisibilidade econômica. E, de novo,
cabe aos empreendedores fazerem o Brasil acontecer. Com 14 para 15 anos, eu entrei numa churrascaria dessas de beira de estrada, lá em Aparecida do Norte, aqui perto, né, Aparecida do Norte, e não saí até hoje, né? Então, vamos fazer, isso foi em 77, né? Nós vamos fazer daqui a pouco 50 anos de caminhada e projetos de restaurantes, de transformar e melhorar um conceito. Então, da caminhada de 14 anos lá no interior do Rio Grande do Sul até aqui, deu um belo passeio pelo Brasil, nas raízes, aonde buscar, com o que tinha que melhorar, como melhorar, e nós continuamos fazendo isso até hoje. Então, imagina que um produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. Eu passei 2 anos em Aparecida e mais 1 ano e pouco no Rio de Janeiro. Então, eu digo que foi o meu estágio, o meu doutorado de espeto antes de fazer o meu negócio, né? Então, vim para Aparecida, lá eu comecei a fazer, era o menino dos sucos, eu cuidava de parte dos sucos de uma lanchonete, e depois já dei um estágio maior, eu fui para dentro da churrascaria e passei por todos os estágios desde lavar prato, O Arricó, você foi o menino do suco, já é isso? Já foi. Já tem uma lojinha de suco. Mas antes disso, antes disso, meu primeiro empreendimento era, eu estudava na parte da manhã e à tarde eu saía com um caminhão que fazia feira no interior, vendendo sal, açúcar, farinha, essas coisas, e recolhendo ovo, galinha, essas coisas para voltar. Então, o meu serviço na parte da tarde da escola era fazer mais ou menos escambo. A gente ia com uma carga e voltava com outra. Isso eu fiz durante quase 1 ano. A arte da negociação começou aí, então. De 13, 14 anos. Era muito divertido isso, fazer. Sim, claro. Pulava na boleia do caminhão e ficava a tarde inteira fazendo isso junto com o pessoal. Então, esse foi o primeiro approach com como é que negocia e como é que implanta e vê as coisas. Depois daí que veio a churrascaria. Aí começou na beira da estrada, aí passei por todo o processo. E aí, depois de 1 ano e pouco, foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, já era um estágio melhor, porque na época, o que tinha de melhor de churrascarias era o Rio de Janeiro. Era um centro de turismo muito grande e as coisas aconteciam no Rio de Janeiro. Naquela época, nos anos 70, o Rio de Janeiro era muito forte. São Paulo parecia que era mais fraco nessa área de gastronomia e entretenimento. Depois que São Paulo se mudou, a Bolsa do Rio veio para cá e o mundo foi mudando e São Paulo está posicionado diferente hoje no conceito hoje, gastronômico. Hoje é a referência brasileira para tudo que tem de gastronomia. Mas aí quando eu entendi o que era, não era nem o churrasco, era servir e como atender o cliente e como agradar o cliente, ser agradável com ele e fazer com que as horas que ele passasse no restaurante fosse uma experiência boa para ele, aí foi um passo de mágica, né? Porque para montar o meu negócio e levar as novidades para dentro e para mostrar para ele o que nós tínhamos de melhor. Porque todo mundo fala, tem que fazer o que o cliente pede. Não, a obrigação nossa como restauranteiro e como dono de restaurante, nós temos que surpreender o cliente e oferecer antes que ele pede. Quando ele começar a pedir, é porque nós já estamos atrasados. Então, a minha busca essa caminhada toda foi surpreender o cliente. Então, eu tenho que buscar informação, eu tenho que buscar como é que eu posso agradar o meu cliente. Não é uma coisa que você faz que você vai te perpetuar dentro da sua história, né? Você realmente tem que ir se reinventando. E quando a gente fala essa palavra, que é uma palavra talvez mais moderna, mais nova, mas é verdade, você tem que ir transformando esse seu negócio. Se for pegar, meu pai, ele abriu a Casa Flora pensando na sobrevivência da família dele. Ele nunca imaginou que a Casa Flora chegaria aonde ela está hoje. E ele fala isso várias vezes, né? Ele abriu por uma inspiração e ele tinha já a empresa que era do nosso avô, né? Que já tinha 20 anos, que ele já estava lá com ele. Mas aí ele viu que a empresa estava ficando pequena. Meu avô teve 7 filhos, então uma questão de sobrevivência da família. Ele falou, poxa, eu preciso dar um passo agora sozinho, começar um novo negócio. E assim foi. Então,
dentro desse pensamento, desse momento de inspiração dele, onde ele abre uma empresa, aonde nós estamos hoje, nesses 54 anos, tiveram vários acontecimentos dentro dessa história que nos fazem quem nós somos hoje, né? Então, todas as lutas, as dores, os desafios, os sofrimentos que ele teve, isso tudo fez com que a gente não desistisse. Primeira coisa é isso. Acho que você não pode ir lá, de jeito nenhum, dar o braço a torcer, por mais que seja difícil, que seja duro. Primeiro ponto, acho que é esse. Aprender a cada variável você agir de uma outra maneira, não pensar que você fazendo as mesmas coisas você vai chegar no mesmo local, você não vai chegar, porque você precisa fazer alguma coisa diferente. Então você precisa, achando dentro das variáveis que vão surgindo, você tem que ir atualizando a sua empresa, né, fazendo-se melhor. E muito trabalho. Acho que trabalho e honestidade é uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente, a nossa família sempre ensinou pra gente. Eu sempre gosto de muito calmo, né? Eu vou muito tranquilo pro meu dia a dia, eu não gosto nem de ouvir rádio de manhã para não ver notícia, para não ser contaminado pelas... Eu tenho que chegar limpo, sabe? Sem nenhuma influência. Nada contra o jornalismo, mas imagina. Eu tenho que chegar na empresa, sabe? Estamos aqui para ouvir seu método. Sem nenhuma coisa. Então eu vou quietinho, faço as minhas orações, tal, chego lá na empresa quieto para começar o dia, tal. Aí cada dia vai dar sua batalha, né? Tem dias que você sai mais derrotado, óbvio, porque você apanhou mais do que outros dias, mas de maneira geral eu saio com uma visão sempre mais otimista, por mais que a gente apanhe. Eu tenho essa, mas eu vou sempre muito em paz. Eu não escuto rádio. Às vezes eu levo lá minhas filhas para algum lugar, lá para a faculdade, ela até acha estranha que eu não escuto rádio. Eu expliquei para ela o porquê. É minha forma de chegar mais zen, sabe? Mais tranquilo para enfrentar o dia a dia. Então, Piotr, eu falo que foi, acho que o segundo grande desafio da minha vida. O primeiro, eu brinco, né, que foi sair um pouquinho do forno a lenha, que eu achei que eu nunca fosse sair em 2014. A gente vai falar de forno a lenha logo, tá? Mas vamos contar desse. Fique à vontade. Eu falei, eu tinha uma rede com 26 lojas até 2019, com sócios, meus irmãos, né, eles todos têm lojas. Em São Paulo, a maioria das lojas são nossas. Interior próximo também. Macapá, por exemplo, e Belém são amigos que têm outras empresas, são sócios do projeto lá das pizzarias. E aí, em 2019, eu falei, não, eu preciso me tornar franqueador, agora eu quero crescer e eu preciso estruturar as minhas relações e transformar realmente numa empresa, porque era uma empresa, mas eu fui crescendo da forma que deu, né? Montava uma com um, outra com outra, como qualquer empreendedor. Vai dar tudo certo, Deus ajuda, não precisa de contrato, nada, aquelas questões que você já deve ter escutado. Sim. E falei, não, a gente precisa organizar, né? E foi aí que veio, e aí nós fomos para a feira de franquia em 2019. As primeiras franquias iam abrir quando? Nós tínhamos 12 lojas para abrir no primeiro semestre de 2020. Eu tinha a loja Conceito que eu tinha sonhado. As primeiras lojas, a loja Conceito de Indaiatuba que eu criei para ser o centro de treinamento ia abrir dia 26 de março de 2020, você deve lembrar. 26 de março de 2020. Tipo 20 de março, 26 de março. Então, e nós tínhamos todas essas lojas, tinha acabado de montar a estrutura. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tinha convenção, inauguração do centro de treinamento e mais 11 lojas fora essa. Falei, e agora, saí, quebrei, a gente não sabia o que ia acontecer. Aí, falei, não vai adiantar chorar, vamos trabalhar, né? Falei, deixa essa minha loja por último, vamos abrir todo mundo. Nós somos lojas delivery. Teve um lado muito ruim da pandemia, o lado de saúde, o lado, enfim, foi horrível, né? Claro. Mas como negócio, a gente não pode reclamar, né? Porque nós, mais que dobramos, triplicamos de tamanho nesse momento, nós já iríamos crescer, nós já éramos especialistas em delivery. Então, para nós foi bom, porque assim, por mais que todo mundo veio para o delivery. Os restaurantes não tinham outra opção, restaurante de shopping, restaurante que não fazia delivery. Mas quem já era especialista, você surfou uma onda maior, a gente surfou uma onda como a do iFood, por exemplo. Né? Então, a gente não pode reclamar desse momento. Por sorte, nós ficamos muito pouco parado, né? Não fechamos nem um dia as lojas. Teve problema, todos os nossos funcionários ficaram. Então, foi aquela confusão, mas acabou dando certo. Para chegar produto era o nosso maior desafio. Chegou um momento e falou, cara, a gente não está preocupado com o preço. A nossa preocupação é realmente abastecer as lojas. Chegamos no fornecedor de embalagem, que é um parceiro, falei, irmão, tá tudo certo. Aí nós criamos uma
sei nem se dá para falar, mas ele falou, você me ajuda numa estratégia? Eu não tenho como produzir, meus funcionários também estão com Covid. E caixa de pizza, você faz 1 a 1, é tudo personalizado, cada loja tem a sua. Claro. E aí nós criamos junto, né, foi uma ideia dele, mas que eu participei, é nossa, de criar uma caixa padrão com mensagens bonitas, de fica em casa, vai passar. Então foi uma estratégia olhando para a caixa, que era o maior desafio. Caixa não tem em todo lugar como tem a mussarela. Pode não ser da sua marca, ou a calabresa, ou o requeijão. Mas você tem, você dava um jeito, ia no mercado, no atacadista, e a galera se virou, né? Tava vendendo, a nossa missão era entregar, não era tinha que entregar. E aí criamos essa ideia e foi um sucesso, assim, nós tivemos quase 5 ou 6 mil menções sobre a mensagem da caixa, e aí depois você viu, vai passar, ou fica em casa, ou vai passar, aí... Enfim, depois a gente... uma mensagem de otimismo durante um período de exceção da espécie humana, que foi a pandemia. Exatamente. Foi uma das estratégias olhando... Isso impactou o consumidor, né? Para nossa marca foi fantástica. E não tinha nem a nossa marca na caixa. Porque que foi a ideia do nosso fornecedor, nós? Nós éramos o maior cliente dele, como o maior cliente. Falei, cara, se você me ajudar a bancar, todo mundo vai aceitar, ou a gente vai mostrar. Porque ele não tinha como produzir. Então, assim, a gente bancou assim para o mercado. Gente, nós vamos precisar ter uma caixa padrão. Todo mundo vai ter a mesma caixa. Todo mundo vai ter a mesma mensagem. Nós vínhamos do mercado de gelato. E era aquela sorveteria artesanal. Para ir para uma escala industrial, a grande dificuldade foi isso, abrir mão da escala artesanal, que era feito na própria loja, e fazia as polpas de fruta na própria loja, derretia o chocolate, então era muito artesanal. De repente, em 2010, formatamos a franquia. A família, nós já tínhamos 80 lojas. Só que cada um... Próprias, todas próprias. Era tudo próprio, só que cada família tinha um cunhado que tinha 5, outro tinha 8, 10, 3, um irmão, um sobrinho, então toda a família, nós tínhamos 80 lojas. E, de repente, formatamos a franquia. E para ir para uma escala de franquia, tivemos que abrir mão de muitos princípios nossos, que era aquele artesanal. Aí desenvolvemos junto com um grande player do mercado nosso, e começamos. Fomos diversas vezes na Itália para desenvolver fornecedores de bases italianas. E assim, de acordo que fomos abrindo loja, nós temos uma média de abertura aí de 15 lojas mês, né? Então é 15 lojas por mês. Isso, é a média. Esse ano já abrimos 150 lojas, ainda tem mais algumas. Devemos fechar o ano com 160 lojas novas em um ano. Então é um crescimento frenético. E para isso eu tenho que ter bons fornecedores, que ele consiga ter escala de produção escalonável, porque senão não... Eu ia lhe fazer a pergunta sobre logística. Primeiramente, é entregar o mesmo produto com a mesma qualidade num país de tamanho continental e que tem problemas de infraestrutura de distribuição. Estou falando de estrada de ferro, voos que não tem para certos lugares, ou seja, eu não sei exatamente como é que você consegue, qual é a sua matriz transportadora, mas eu tenho dificuldades em todas elas no país. Sim, a situação é muito melhor do que era nos anos 70, ainda bem, mas convenhamos que ainda está muito longe se eu comparar o tamanho do Brasil com, por exemplo, países como os Estados Unidos, que são razoavelmente comparáveis conosco. Eu tenho ainda um problema de logística. Falando só da logística, você tem vários centros de fabricação do seu sorvete ou você concentra em algum lugar só? Eu tenho uma grande indústria fornecedora no estado de Goiás, que ela é a base do sorvete, é a bebida láctea. Essa base é o sorvete que já vai num bag longa-vida, que o franqueado só abre o bag, coloca na máquina e já extrai o sorvete. Já vai saborizado, já vai pronto. Então, com isso, nós conseguimos ter a mesma base para todos os estados. E todos os sabores nós usamos... Para todo o Brasil não tem cardápio regionalizado, é um cardápio só para o Brasil inteiro. Então, a minha cadeia de fornecimento é para todas as lojas. Então, o mesmo sorvete que se faz aqui, se faz em Manaus, em Roraima, faz no Rio Grande do Sul e em todos os estados do Brasil. E quanto à logística, no início tivemos muita dificuldade com o operador logístico, porque nós tínhamos que entregar em todo o Brasil a cada 15 dias é a nossa operação. E aí resolvemos, por essa dificuldade de encontrar um player que
que assumisse e conseguisse manter essa pontualidade, nós criamos uma logística própria. Aí, você tem uma logística própria. Aí nós abrimos um centro de distribuição, começamos a comprar caminhões e hoje já fechamos mais 7 agora, 42 caminhões. Ô, Isaías, eu sou do tempo em que se discutia terceirização como uma saída para reduzir custos, para melhorar a eficiência. Você está me dizendo que a terceirização do transporte, que não é o seu negócio fim, obviamente o seu negócio é fabricar e vender sorvete, montar as lojas, você precisa fazer que esse sorvete chegue no tamanho em lojas que estão pelo país todo. A terceirização não funcionou para vocês? Não funcionou. Você não tinha um fornecedor de logística? Logística. E nós conseguimos com isso a qualidade do serviço, nota 10, não tem atraso, é sempre pontual a nossa logística, não falta produto. No início tínhamos essa dificuldade, o caminhão não chegou, o caminhão atrasou, aconteceu isso ou aquilo. A nossa não, é pontual. A cada 15 dias entregamos em todo o Brasil. Desenvolvemos um modelo de negócio próprio, único, e funciona. Para mim, a resposta é a mesma, independente do contexto. Inclusive, é a mesma resposta do que um atleta de alta performance. Eu gosto muito do paralelo entre mundo empresarial, carreira, trajetória profissional e esportes de alta performance, porque no fim do dia, o que é necessário para você chegar lá é a mesma, que é resiliência, trabalhar duro, trabalho volta, né? Ele compensa. E você não perder tempo com o que você não pode controlar ou com fatores que às vezes independem do que você precisa entregar, né? Os resultados precisam ser entregues independente de qualquer característica, de qualquer contexto. Então, o atleta de alta performance, ele tem que acordar cedo, treinar 2, 3 vezes por dia. Ganhou o campeonato no domingo, segunda-feira o que ele tem que fazer? Treinar. Porque o concorrente dele que perdeu, se ele foi a medalha de ouro, quem não foi a medalha de ouro, vai estar treinando na segunda-feira. Então, se você não treinar na segunda, você está um treino a menos que o seu concorrente para o próximo campeonato. É assim, a gente aposta na tradicionalidade. O Lelis ele não é velho, ele é tradicional. E a gente investe nisso. Uma vez um amigo brincando comigo falou assim: poxa vida, o Lelis, há todos os anos que eu venho aqui é a mesma coisa. Eu falei assim: não, o Lelis, ele é a mesma coisa porque a gente investe nisso. A gente quer que você venha aqui e lembre do seu pai que veio, do seu avô que estava com você, da sua esposa que está aqui, a referência que ele fez. A perna de cordeiro com legumes, ou a massa, o molho que está na massa. Então, diferente de alguns segmentos que você tem que estar inovando constantemente, no nosso caso, não chega a ser tão uma realidade. A gente investe, inova, tem pratos que entram, 2 pratos que entram por ano. A bebida é mais fácil, né? Você acaba mudando praticamente de 6 em 6 meses de acordo com a sazonalidade. Mas os pratos em si não. E os nossos clientes, quando ocasionou da gente mudar algum prato, teve um período, foi o ano de 2000 e... eu não vou lembrar agora, que eu tirei um prato do cardápio que era o anhelote verde. Você tirou... Da reforma do cardápio eu tirei o anhelote verde. Aí você sofreu crítica. Nossa... Bem feito para você. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você.
O atual cenário do mundo coloca o Brasil em uma posição favorável para que ele deixe de ser apenas um país emergente e se torne um pilar fundamental para o avanço e a evolução do planeta. Apesar disso, a principal pergunta que fica é: a mão de obra brasileira, que é fonte sustentável da produtividade, está sendo preparada para assumir esse papel nas escolas? O que as futuras gerações estão aprendendo nas instituições de ensino? A economia é feita de gente, e é gente bem preparada que dá resultado. Acompanhe. Esse tema da educação, né, ele não se resolve apenas orçamentariamente, né? Porque tem gente... Vamos supor que você queira ter uma discussão um pouco mais panorâmica, né? E você diz, veja, aquele país lá está orientando 11% do seu produto interno bruto para a educação. Esse outro aqui está destinando 6% para a sua educação. Logo, o primeiro investe mais do que o segundo em educação. Esse mais, para mim, na minha opinião, não basta, né? Você veja, a União Soviética, né, destinava uma parcela gigantesca do seu orçamento para a formação de gente, né? O que, no limite, no papel está correto. Muito disso, aliás, repercutiu até nos próprios números de adultos, né, em idade universitária que concluem os cursos superiores. Mesmo hoje, né, a Rússia é um dos 3 ou 4 países onde mais se formam pessoas em nível superior, né? Agora, por que a renda per capita na Rússia é cerca de 1/4, 1/5 da renda per capita no Canadá, né? O Canadá que tem mais ou menos as mesmas características, né, de clima da Rússia. Por que a Rússia, né, que é um país que tem grandes nomes na música, grandes nomes na medicina, na física, né, na química, na tecnologia espacial, por que ela não é um país rico? Por que ela não conseguiu construir grandes empresas transnacionais baseadas nesse extraordinário capital humano que ela tem? Por que quando você olha para um país como Cuba, não é, que tradicionalmente, né, depois da Revolução de 59, jogou montanhas de dinheiro na equação, você está vendo um país que tem um PIB mais ou menos do tamanho do estado de Pernambuco, né? Um país que tem uma renda per capita baixa, né? Que não consegue se destacar praticamente em nenhuma área de competição internacional. Sim. Porque apenas a educação não basta. A educação está inserida, por exemplo, num contexto de ter bons professores, de conteúdos que são aplicáveis, não é? De estudos que estão orientados ao futuro, que capacita para profissões, não é? Eu acho que essa talvez tenha sido uma grande diferença de alguns dos países asiáticos, por exemplo, nesses últimos 40 anos, quando comparados com países latino-americanos. O estudo de STEM, né, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e em países que experimentaram um grande acréscimo de renda nessas últimas 4 décadas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e mesmo China, né, é muito mais robusto do que aquilo que você viu em Brasil, Argentina, em Colômbia e assim por diante. E assim, e nós temos que aceitar, hoje, eu falo dentro da nossa empresa, eu estou falando para empresários, ou assim, para colaboradores, para qualquer um, não é o sonho de ninguém. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho hoje 2 funcionários que estão desde o primeiro dia da primeira pizzariazinha de bairro. Isso é um orgulho que eu tenho da minha vida. Eu tenho de 23, 20, 19, 20. Mas hoje ninguém mais faz carreira como pizzaiolo. Eu tenho um amigo, que é um amigo, não é? Ele não está na primeira, mas está na segunda ou na terceira. Ele vai se aposentar como pizzaiolo. E hoje não tem. A nossa faixa etária é 18 a 22 anos. O pessoal já tem uma dificuldade, CLT ninguém quer mais. É absurdo. Eu falo, pô, mas não tem, ninguém quer CLT. Não, eu fico para você todos os dias freelance, né? Assim, não dá para a gente aceitar isso, porque tem essa insegurança jurídica, trabalhista. Então, a gente olha para essa questão da escala. Ninguém está pregando aqui para brigar com o professor, não é isso. Tem muito professor sério, muita gente que ganha mal e trabalha muito. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Mas a gente, como sociedade, falhou fragorosamente na formação dos nossos quadros das novas gerações, na educação dos brasileiros de uma forma geral. Vai além do agronegócio. A gente não alfabetizou, a gente conseguiu fazer, foi levar as crianças para as escolas, 97% das crianças iam para a escola no final do século XX. É o que a gente conseguiu fazer. Sim. Nos últimos 25 anos,
a gente não conseguiu fazer com que as crianças e os adolescentes aprendessem. Então, nosso posicionamento do país em todos os índices importantes internacionais, PISA, etc., são todos muito ruins e estão no mesmo lugar há 25 anos. Então, não é o governo A, o governo B. Do último passo do bônus demográfico, porque a gente nem falou de demografia, sim, mas a coisa está ficando difícil, o brasileiro está envelhecendo. Então, o último estágio do bônus demográfico, a gente tem uma oportunidade de levar esse universo de oportunidade, de trabalho e de prosperidade para as novas gerações. Se a gente não fizer isso, ensinando os professores, levando os dados, não é opinião, não é alinhamento ideológico, é dado, né? Como que dizia lá o cientista dos Estados Unidos, in God we trust, the rest bring me the data. Né? A gente acredita em Deus, mas o resto, por favor, tragam os dados. Os dados mostram que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. E as escolas têm que levar isso para as novas gerações. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar lutando contra nós mesmos aqui dentro. Mas o que a gente identificou é que aquele meio ali de Brasil de verdade, que é a força motriz, a locomotora do país, ele era desassistido de alguém olhando para ele com soluções práticas de dia a dia, porque no fim do dia, não importa o que ele vende, se ele vende produto, se ele vende serviço, a importação, a exportação, as dores, existe um pareto ali de dores de 80% que são comuns a todos eles, que vai ser cultura, turnover, fluxo de caixas, e como é que você recebe melhor, você recebe antes e paga depois, fornecedor, um ciclo operacional. Então, aquele pareto ali de dores, ela é comum a todos eles e não tem ninguém que focava a partir daí que a gente identificou essa dor no ensinamento prático, né? Vamos fazer uma imersão de 3 dias, porque eles precisam de respostas rápidas, e a gente leva o conhecimento para eles voltarem dentro de casa, implementarem, eles melhoram o faturamento, melhoram margem e geram novos empregos. E a nossa meta de mercado tem a financeira, que eu comentei que é um BI até 2027, mas a nossa meta até anterior a ter definido essa meta é geração de empregos, é gerar 1 milhão de empregos até 2030. Porque no fim do dia, é assim que vai mudar o país, né? É ganho de produtividade, sim, é geração de emprego. É isso que no longo prazo não vai ser governo A, governo B, uma ação que a gente sabe que é temporária, às vezes até menos temporária do que a gente gostaria, nada mais permanente do que uma política temporária implementada por um governo. Mas o que vai mudar uma sociedade, de fato, é ganho de produtividade, geração de emprego. Então, uma vez que esse empresário raiz, que cresceu o negócio dele na força bruta, ele vem em algumas das nossas imersões, alguns dos nossos produtos de comunidade, absorve conhecimento, volta para dentro de casa, implementa, melhora top line, melhora margem, ele consegue contratar mais, porque ele vai abrir uma fábrica nova, ele vai expandir uma linha de produção, ele vai ter um novo produto, vai comprar uma outra empresa. Isso tudo é geração de emprego. Então, no longo prazo, é assim que a gente acredita que, de fato, a gente vai conseguir mudar uma sociedade, mudar o país enquanto sociedade. Realmente é um desafio convencer, né? Na verdade, no passado, a gente tinha sempre um ponto que os jovens achavam meio que era um emprego de nerd, etc. Eles não queriam ir para esse negócio, né? Mas é um tipo de emprego que também tem os seus lados difíceis, né? Quer dizer, você às vezes não tem hora, você não tem... E muitas vezes os jovens estão focados nisso, né? Acho que a gente precisa fazer uma mudança um pouco da mentalidade, do entendimento, né? Do futuro que eles têm que olhar. E aí eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter também como formação, não só informação, sim, de que existe um futuro pela frente, né? A gente vê pesquisas aí que mostram que poucos jovens interessados em terem carreira executiva e etc., não querem ser chefe, não querem... O que, obviamente, cria uma dificuldade para que você possa crescer essa atividade. Então, tem que ter um papel de convencimento. A gente tem tentado fazer isso, né? Mas também, de novo, não dá para ser isolado. Isso teria que ser um trabalho incentivado, né? Porque eu fico imaginando, eu já vi várias iniciativas, quando as empresas percebem que elas são afetadas por um problema que, obviamente, não é da seara delas, elas atuam no negócio delas, no setor delas, mas elas percebem que aquilo é um problema, elas começam a atuar com o Estado, com prefeituras, com escolas, para tentar dizer. Você vê uma iniciativa nesse sentido? Você acha que isso pode começar? Sim,
eu vejo as notas, eu era do técnico, eu te falei, eu vi as notas de cálculo 1 e cálculo 2 no curso de engenharia, meu Deus, sabe? O sujeito bombava no primeiro semestre. Depois passava, aí começou a entender que ou estuda ou não consegue passar adiante. São essas dificuldades nesse mundo internetico de redes sociais, de que todo mundo é influência, que atrapalha a formação de gente para trabalhos reais? Eu acho que sim, né? Eu acho que esse é um problema. Então, a engenharia é um curso complicado, é um curso difícil e os jovens não estão muito preparados para... Mas é libertador, eu preciso contar. Olha que eu sou só técnico em mecânica. Não, mas e os jovens não estão preparados para a frustração. Então, eu acho que isso também encaminha eles para cursos mais elementares, onde eles, no fundo, a consequência, na minha opinião, vem depois. Tá certo? Ele fica frustrado depois de formado com um diploma que não está resolvendo a vida dele. Aquilo que você falou, ciências sociais, etc., que obviamente tem o seu valor e tem a sua necessidade. Não, ninguém é contra isso daí. Isso, mas o problema é que buscar o caminho mais fácil não vai ser o caminho mais fácil lá na frente, né? Seguramente. Eu acho que esse é o grande problema que a gente está vivendo. Atalhos nunca resolveram o problema do planeta, da história da humanidade. Então, quando você não tem isso, né? Essa dificuldade de lidar com frustração, né? Pais jovens que não estão conseguindo impor isso para os filhos, ou não impor, ou treiná-los nesse sentido, está levando a isso, né? Esse afastamento das tecnologias. Né? Você acompanhou neste documentário que aos empreendedores brasileiros não faltam coragem e capacidade de superação. Com um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, com forte demanda reprimida, o país é alvo de grandes empresas que não correm o risco de ficar de fora. Por isso, investem aqui. Mas nada disso apaga a necessidade de que a área pública faça o que se espera dela. Torne o ambiente de negócios favorável ao investimento. Nesta última parte do documentário de Oeste Negócios, você verá que isso passa por responsabilidade fiscal com as contas públicas, respeito ao pagador de impostos, redução da burocracia, da carga tributária e segurança jurídica, geração de segurança jurídica proveniente dos 3 poderes. É inegável o potencial crescente do Brasil. Basta que a livre iniciativa e as liberdades de expressão econômica e de propriedade sejam respeitadas. Você tem uma certa confusão em termos de política econômica e de política externa. É como se o mundo estivesse aqui em 2024, 2025. E a administração atual no Brasil está pensando com os paradigmas dos anos 50 e dos anos 60. Na área de política externa, por exemplo, você sabe que antigamente se falava primeiro mundo, né, que era o mundo capitalista avançado, segundo mundo, que era o bloco comunista, e o terceiro mundo. Então o terceiro mundo deixou de existir porque acabou a Guerra Fria. Claro. Mas a nossa política externa continua terceiro mundista, tá certo? A nossa política econômica, às vezes, quando pensa, por exemplo, no tema de industrialização, volta a repetir aqueles velhos bordões da substituição de importações, proteção de mercado, fechamento, que no limite, a gente sabe, não deram certo aqui, não deram certo na Argentina, não deram certo em várias outras partes do mundo. Mas que esse processo agora, em relação a ele, tem um ponto de interrogação, né? Ou seja, não se sabe se vai ou se fica, né? Se a gente faz reformas ou se, de repente, você tem uma ou duas sucessivas administrações que acham que reformas não são importantes, aí você volta a aumentar gastos públicos, volta a aumentar o tamanho do Estado da economia, volta a criar burocratização, reverte um processo de privatização e concessões, que não é bom para o Brasil, né? Que não é bom para o Brasil. E aí, quando isso acontece, você cria um efeito de desaceleração, né? Porque, por um lado, as credenciais brasileiras nessas áreas que nós estávamos mencionando, elas são tão fortes, elas são tão pujantes, né, que apesar das nossas dificuldades burocráticas, de ineficiência estatal, etc., você ainda assim faz com que o veículo se movimente. Só que não se movimenta na velocidade que ele poderia. Essa posição política, essa mudança, esse comportamento que não é uníssono, não respeita nenhuma média de entendimento, é o que atrapalha o negócio? Então, você pegou... Veja bem, a gente estava... Todos os governos queriam e sabem que a reforma tinha que vir. Sim, claro. Todo mundo sabia que tinha que vir. Só que, de repente, começa uma reforma de um jeito e eles viram Frankenstein, que isso que dá uma desesperança, que é o que eu falo, porque toda a simplificação que estava sendo proposta está indo já por água abaixo, porque o imposto do pecado, que é o seletivo, por exemplo, não é um imposto agora são 2. Eles vão dividir em ad rem com ad valorem, quer dizer, uma parte percentual e outra parte fixa. Aí agora vai ser
cada produto vai ter uma alíquota. Quer dizer, toda a simplificação que estava se vendendo, na prática, já não vai ter. Entendeu? Porque eles já estão transformando, né, ou dando uma brasileirada numa reforma que deveria ser muito mais limpa. Sim, claro. E pegando moldes de exemplo lá de fora. Então, essa tropicalizada que a gente dá uma piorada grande, né? Olha, esse dado é do Banco Mundial, foi divulgado hoje, é isso, né, China? Está aqui, o imposto do pecado pode impactar nos cigarros, por exemplo, e daqui a pouco o Ramazini vai estar aí para falar um pouco mais sobre esse assunto, 250% de aumento. Os destilados, 61,6% de aumento. A cerveja, 46,3% de aumento. Não é uma reforma, é um aumento de impostos generalizado. Até porque o executivo está com a caneta na mão, né? Eles estão debatendo e estão deixando para o executivo... E com o Pires desesperado para encher, porque o governo só pensa em arrecadar. Exatamente. Então, a forma de você, que o governo sempre, e infelizmente, por baixa criatividade e baixa atuação, faz é subir imposto achando que vai resolver o problema dele. E acontece o problema inverso. Você culpa a iniciativa, você penaliza a iniciativa privada que empreende aqui no Brasil. Sim. E você abre uma estrada para os contraventores venderem produtos sem pagamento de nenhum tributo. Você não vai arrecadar impostos, é a primeira coisa que acontece. Só que você começa a drenar o lucro da empresa que joga dentro das 4 linhas que obedece toda a legislação. Exato. Essa empresa menor vai demitir, vai gerar um custo social para o governo lá na frente, porque esse aí vai ser um demitido, vai receber, obviamente, salário-desemprego e, claro, não está gerando riqueza. Sim, ele não afeta no sentido de você deixar de vender, porque as empresas vão ter que comprar, elas continuam tendo a necessidade. Claro. Elas vão afetar a cadeia no final, né? Porque você vai repassar esses impostos. Mas se você não tem uma definição, como é que você faz contratos de longo e médio prazo? Então, a definição é muito importante para a gente saber qual é o caminho. É segurança jurídica, regra estabelecida e garantida. Você prepare os seus contratos e seus preços adequadamente, senão você vai ter um problema lá na frente. Você voltou a falar de segurança jurídica. Sim. Eu lhe contei antes de entrar no ar aqui que uma vez, num evento, logo depois, acho que no primeiro ano do governo Temer, o segundo ano depois do impeachment, teve um evento para atrair investidores estrangeiros para o Brasil. E eu perguntei para 10 empresários, 10 executivos de 10 setores diferentes, se estava tendo uma crise cambial naquele momento. Uhum. E eu estava esperançoso que essa ia ser a minha resposta. Não, eu estava esperançoso não, eu imaginei que essa fosse a resposta. Nenhum citou a questão cambial. Todos citaram insegurança jurídica. O temor da insegurança jurídica, de mudar a regra no meio do caminho. Mudar a regra com o jogo andando e agora, recentemente, com o jogo finalizado. Terminou o jogo, não, volta tudo, vamos refazer o resultado. Esse é o problema? Esse é um problema, né? Sem dúvida nenhuma. Como é que se lida com isso no Brasil, investindo no Brasil? Porque esses empresários todos me disseram, eu não sei se é exatamente o caso da HCL Tech Brasil, é que eles diziam, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que você pode crescer 2 dígitos, você tem um mercado gigantesco em ascensão. É isso? É verdade. A gente cresceu 2 dígitos nesses últimos anos na HCL Tech Brasil. É possível que se cresça, tem espaço para crescer mais. Como eu te disse, existe uma demanda reprimida que não é executada porque você não tem energia, não tem capacidade de entrega local. A gente tem a capacidade de entrega global, a gente consegue atender. Mas existe, por isso tem uma possibilidade de crescimento bastante agressivo nesse sentido. Obviamente que a insegurança jurídica traz para a gente, você tem que tentar se proteger, o que dificulta os contratos, o que dificulta tudo isso quando você vai falar, especialmente quando você está falando com empresas, muitas vezes contratos feitos aqui para a gente prestar serviço para uma empresa que tem uma operação global. Como é que você impõe isso para ela, né? Aí você entende isso e muitas vezes empurra essa empresa a contratar uma empresa de fora para fazer. Os indianos entendem, quando você vai explicar, digamos, peculiaridades do Brasil, de questões tributárias ou decisões que são reviravoltas de decisões já pacificadas, como é que é essa conversa com o investidor estrangeiro? Não é fácil, né? Porque explicar isso para eles é muito difícil, né? Mas temos que explicar, né? Não tem jeito. Aí é o lado bom que tem que entrar na mesma conversa. Falar, apesar disso, é esse o antídoto para o veneno? É isso, você tem que se proteger. Né? E aí você tem organizações desse tipo, capital aberto, etc. Você tem que criar uma série de proteções contratuais, que muitas vezes podem inviabilizar um negócio. Não precisa aumentar a tributação.
O que o governo tem que fazer é aumentar a base de arrecadação. Instituindo essa rastreabilidade no setor de bebidas e em outros setores da economia, você aumenta a base de arrecadação. Dessa maneira, obviamente, automaticamente, você aumenta a arrecadação do Estado e aumenta o volume de produto original vendido no Brasil. Quando o crime organizado olha para o setor de bebidas, vê que ele não está sendo mais rastreabilizado pela Receita, que se instituiu um sistema de autodeclaração, onde a indústria declara o que quiser. Essa indústria vende mais de metade da sua produção a descoberto, sem pagamento de tributo. Isso facilita a obtenção de insumo pelas quadrilhas de falsificadores nessas fábricas menores para falsificar essas cervejas. O crime organizado, as facções criminosas, vendo que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, entram nesse negócio também. E maximizam os lucros das cadeias de crime organizado. Você falou crime organizado. Essa expressão é importante no momento. Está falando de facção criminosa? Nós estamos falando aqui de PCC, de Comando Vermelho, de milícias do Rio de Janeiro, que verificaram que era muito vantajoso entrar nesse ramo pela ausência de controle de produção no Brasil. E essas quadrilhas de falsários hoje estão sendo coordenadas pelo crime organizado. Eu acho que é a medida correta. A gente acordou a isso? Eficiente. E ela tem efeitos sobre a diplomacia, porque é a diplomacia invertida. A diplomacia é a relação entre os dois estados tentando aparar as arestas, como você colocou, em cima de um problema de segurança, um problema comercial, etc. Aqui é a sociedade civil organizada, produtiva, dizendo nós não vamos mais aceitar isso. E o governo brasileiro, por sua vez, tentando se adaptar a isso. Porque a diplomacia brasileira hoje está desconectada dessa agenda. Sim. O ministro da Agricultura está fazendo um exercício dificílimo aí de combinar as duas partes, porque o governo que ele representa não está lutando pelo interesse desses 44 entidades que estão assinando. Não fez isso agora no G20. Não vai fazer. O papel brasileiro no G20 foi pífio. Vai tirar fotografia com o presidente Macron, com a Amazônia atrás, dizer que está tudo lindo, que está tudo em ordem, que a gente tem uma COP30 em Belém, que nós vamos trabalhar juntos e está tudo certo. E no mundo real, que é esse daí, no mundo real está acontecendo o inverso. Então isso uma hora vai ter que se acertar. O que eu acho que deve acontecer, e está acontecendo, é o seguinte: a sociedade civil organizada não vai mais aceitar. Isso daí é um processo que vai só se fortalecer no Brasil, porque ele está defendendo o que é certo, o que é a verdade. Hoje a gente vive no mundo da pós-verdade, né, do que é o certo. Isso daqui é tão evidente. Isso daqui é o seguinte: o Brasil se transformou num grande produtor de proteína animal, vale para as 3 proteínas, um grande exportador dentro dos critérios internacionais de sanidade, exporta para todos esses países que a gente já citou aqui e vai continuar exportando porque é uma espécie de demanda contratada. O mundo precisa comer e o Brasil é um dos poucos países que pode cumprir esse espaço de mercado. Se os franceses não gostam disso, se eles acham que isso tem alguma coisa a ver com a destruição da Amazônia, se eles acham que a soja, que a pecuária estão destruindo a Amazônia, e a gente está dizendo aqui que tem problema, porque a gente nunca negou, o Brasil não nega, essas entidades não negam que tem problema de desmatamento ilegal, que tem problema, mas isso não tem nada a ver com a produção de proteína brasileira, tem nada a ver com a exportação de proteína brasileira. Essas coisas têm que ser definitivamente entendidas pelo mundo. Se o mundo não quiser entender, ou se os europeus não quiserem entender, outras partes do mundo já entenderam, porque estão comprando cada vez mais. A União Europeia, na época que eu trabalhei nessa matéria, eu trabalhei com carne de frango, eles compravam quase 30% do frango brasileiro, há 20 anos atrás. Hoje eles já caíram abaixo de 12%. Nas proteínas animais todas, eles já caíram abaixo de todos os índices, inclusive suínos, aves e bovino, então nem tem relevância. É 2% da exportação brasileira para a Europa. Não adianta aumentar a tributação sobre o setor produtivo. Isso enforca ainda mais o setor legal produtivo, abre mais mercado para o crime organizado, porque o crime organizado opera sempre na clandestinidade sem pagar imposto, e isso também causa um problema de saúde muito grande para a população. O que o governo tem que pensar é, se eu aliar a tecnologia, as ferramentas disponíveis de rastreabilidade na Casa da Moeda do Brasil, se eu aliar isso no mercado para verificar quem está pagando, quem não está pagando, o que está sendo produzido, automaticamente aumenta-se a arrecadação fiscal, aumenta o faturamento da indústria nacional e se combate a sonegação, a lavagem de dinheiro e o mercado ilegal. Nós precisamos que o governo entenda isso de uma vez por todas, que não existe mágica. Aumenta-se a base de arrecadação, combatendo-se a sonegação, aliando tecnologia.
Enquanto eles não fizerem isso, Piotr, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, como nós estamos dando hoje. Conheço muitos executivos brasileiros atuando aqui no Brasil e fora, que já tomaram muitas posições, digamos assim, que não seriam aceitas tão facilmente. O que eu vejo, sim, é que devido a toda essa turbulência no Brasil, o executivo brasileiro está muito mais preparado para lidar com crises, com mudanças, do que qualquer executivo lá fora. Então, nós estamos reprisando uma coisa dos anos 80, é isso? Nós temos muito... Eu, como eu te falei, trabalhei 28 anos fora em várias corporações, e você tem mais mudanças no Brasil em um ano do que muitos países têm em 10. Então, o brasileiro que está acostumado a lidar com mudanças aqui, ele tira de letra o que vem lá fora. Lógico, existe uma necessidade de ajuste cultural, de integração na cultura, para você entender teu cliente, teu fornecedor, o ambiente que você está vivendo. Mas, no momento de atuação, esse dia a dia nosso aqui, ele te dá essa escola. É um doutorado em gerenciamento de crise. O nosso sistema tributário, eu estou para te dizer que, se não é o mais complexo do mundo, ele está entre os top 2. E o ponto que fica é o seguinte: como é que o Brasil vai se posicionar em relação a tudo isso? Eu tenho a impressão, é uma opinião pessoal, que o Brasil está indo pelo caminho errado. O Brasil pode ter relações comerciais não excludentes e relações não excludentes, que é uma tradição da política externa brasileira, da escola do Rio Branco, uma das primeiras bases da política externa é relações não excludentes. O Brasil foi capaz de exercer essa capacidade durante mais de um século. Quando ele chegou nesse século aqui, com esse perfil de diplomacia, que é uma diplomacia partidária, que tem uma figura que eu vou citar aqui, que deve ser estudada, que é o senhor Celso Amorim, que é uma figura que tem muita influência nesse processo. O Brasil perdeu, ele descolou dessa agenda secular de um país com relações não excludentes, mas alinhado ao mundo das democracias, das repúblicas, da orientação judaico-cristã, que era a nossa tradição. Nós somos um país dos valores brasileiros, nós somos um país americano, um país jovem, está nas Américas, cristão, laico, mas com uma tradição, etc., que está tentando implementar um processo democrático há muito tempo. De repente, ele vem se alinhar a países que têm outras culturas muito diferentes, com processos políticos que eu não vou dizer se estão certos ou estão errados, mas são diferentes. Autocracias, ditaduras, países que não têm liberdade de expressão. Quer dizer, o que esse grupinho que tomou conta da política externa brasileira acha que está fazendo? Porque a sociedade brasileira não faz parte dessa política. A sociedade brasileira é essa dessas 40 entidades aí que estão assinando esse documento. Essa é a política externa e comercial que o Brasil gostaria de estar aplicando. Mas ela está desconectada da política externa e comercial que o atual governo aplica. Você vai dizer, mas o governo anterior também foi desastrado. A gente não pode apontar o dedo para um. Ele foi desastrado. Mas o que está acontecendo desde 22 para cá está sendo replicada a política de 2013 a 2016. Dobraram a aposta, essa agenda dos BRICS, essa agenda do Hamas, essa agenda do Irã, essa agenda... Você entende? Isso daí não é o Brasil, não é a sociedade brasileira. Não é quem tem mínimo de conexão com o mundo, e não é muita gente no Brasil que tem, não se identifica com isso. Isso vai ter que ser resolvido de novo, dentro de casa. O nosso problema, Piotr, é brasileiro. Claro. Antes dos problemas internacionais, nós temos que resolver a nossa cozinha, que está muito desorganizada. E depois deste primeiro programa, no ano de 2025, eu preciso fazer novamente um convite a você. A partir da próxima segunda-feira, sempre às 8h30 da noite, aqui nos canais da Revista Oeste, tem o Oeste Negócios sempre às segundas-feiras. Serão muitas histórias a serem contadas de um Brasil que acredita no Brasil, de empreendedores que fazem acontecer. Até a próxima segunda, boa semana, bom ano novo.